Fala aí galera, beleza? Tô aqui hoje trazendo mais um react aqui pra vocês. Hoje eu vou fazer um react do vídeo do Otaku Monstro, onde ele trouxe um assunto aí bem interessante falando sobre a Oba ser um Uchiha. Lembra a Oba, aquele cara que utiliza óculos e tal, que aparece muito no anime Jonin de Konoha? Então, o YouTube acabou me divulgando, me recomendando, né, esse vídeo. Eu achei bem interessante trazer aqui pra vocês. Vamos reagir a ele, né? Como você pode ver, tem outros dois vídeos aqui que nós já reagimos, beleza? Por isso que eles estão aqui. Então, se você quiser ver, fica tranquilo que no final desse vídeo que você está assistindo, eu vou deixar uma tela final para você ver esses dois reacts aqui, beleza? Chega de enrolação, vamos ver esse vídeo aqui sobre o Aoba, vamos ver se tá legal. Uma curiosidade bem interessante é que eu já assisti muito o canal do Otaku Monstro bem lá atrás, galera. Esse canal aqui é bem antigo, realmente eu gostava muito, fiquei um tempão sem assistir ele. Foi legal que o YouTube me recomendou. Anos depois, vamos ver aí como é que tá o conteúdo desse criador, né? Então quer dizer que o Itachi deixou passar um Uchiha que até mesmo nós hoje em dia não percebemos, cara. Porra, Itachi, tá de sacanagem. É verdade, também tem isso, né, galera? Porque o Itachi fez o massacre do clã Uchiha. Se o Aoba fosse um Uchiha, ele, né, teria que estar morto também naquele extermínio, naquele massacre. Faz o trabalho direito, pô. Se é pra eliminar, tem que eliminar. Tamo eliminando, tamo eliminando. Porra. Desculpe! Bom, quem fala contigo é o Wesley no Double Biceps aqui, e é um fato de que é verdade que o Itachi fez um bom trabalho ao eliminar o clã Uchiha. Inegável, tu pode concordar ou não com o que ele fez, pode colocar a culpa no Hiruzen ou não do que ele fez. É que a gente, concordando ou não, o fato é que o Itachi fez um bom trabalho. O que era pra ele fazer, ele fez bem. Era pra ele passar o vapo em todo mundo. É, porque se a gente para pra pensar, essa foi uma missão dada a ele. E ele cumpriu a missão. Se foi certo ou errado, a gente não sabe. É, a gente não sabe, quer dizer, a gente pode discordar. Mas o certo é que a missão foi dada e ele foi lá e cumpriu. Isso aí realmente não tem o que discordar. Todo mundo ele passou vapo até mesmo nos cachorros. Não sobrou nada. Porém, ao que parece, talvez ele tenha deixado não só o irmão dele passar, mas esse outro cara aqui também. Mas foi a história, homem. Não, esse não, esse eu tô brincando. Esse aqui foi um erro da É Toei que meme, deixou né? passar esse Um cara, que erro. colocou o símbolo dos Uchiha nas costas do cara, mas esse cara não é o Uchiha, tá bom? Foi um erro. Mas tem outro cara aqui que me deixou muito intrigado. E a culpa dessa intriga é de um membro aqui do canal, Lucas Sparkle08. Ele fala o seguinte: tu percebeu que o Aoba tem as mesmas técnicas do Itachi, e pra piorar, ele nunca mostrou o olho dele? E quando eu vi isso, eu não dormi mais e tive que pesquisar e ir atrás de quem era o Aoba. Pra quem não sabe, o Aoba simplesmente se chama Aoba Yamashiro, e ele é o Aqui já tem um lance que o Aoba, né, tem um sobrenome, então a gente já sabe que não é o Tira. Possa ser também que ele tenha trocado o sobrenome dele, né, igual o Naruto, que poderia se chamar Naruto Namikaze, mas foi trocado para ser Naruto Uzumaki. Mas eu ainda acho bem difícil. Vamos ver os argumentos dele aqui no vídeo, né, para dizer que o Aoba é um membro do clã Tira. ninja muito presente na Vila da Folha. É Sempre fez verdade. muitas missões e todas as missões que ele participa, ele é muito efetivo e muito importante. Apesar de não ser um ninja muito conhecido, ele é sim um ninja que é muito importante. Esse óculos aí do Aoba é muito engraçado, né? Um óculosinho de sol, porra, ele parece até óculos de criança. E teve participando em momentos cruciais dentro da obra de Naruto. E presta atenção nos feitos dele, porque cada feito aqui só corrobora mais com o fato dele ser um ninja que não é um ninja comum. Apesar da galera olhar pra ele e ninguém da fandom de Naruto respeitar esse cara, velho, ele tem sim uma importância muito grande em todas as participações. Porque assim, olha a primeira. Lembra lá da invasão de Konoha, quando Orochimaru e sua geral vieram pra invadir, que passaram o meu amado e querido Hiruzen? Nessa invasão, primeiramente, a galera é colocada num genjutsu. Mas quem foi capaz de detectar o genjutsu foi o Aoba, mano. E não só isso, ele identificou o genjutsu. Não, galera, na verdade aqui o que acontece é o Kabuto que coloca o Genjutsu em todo mundo, né, que tá ali na arena. Mas se eu não me engano, o Aoba tem uma suposição de quem fez o Genjutsu. Olha só, vamos tentar dar uma caçada aqui rápida. Se eu não me engano, o Aoba dá uma suposição, ele não sabe exatamente quem fez o Genjutsu, né? Eu acho que deve estar lá praticamente no capítulo 120, isso aí. Que é na invasão do Orochimaru, né? Que é perto daquela luta do Hiruzen contra o Orochimaru, logo depois da luta do Sasuke e Gaara ser interrompido. Então acho que deve estar aqui mais ou menos no capítulo 120. Não, aqui já tinha começado a luta. Vamos voltar aqui pro 115 para ver. Ó, eu acho que foi por aqui, ó. A invasão começa, tá vendo? É, os Zambus aí começam a agir também. Acho que tá por aqui mesmo.
Deixa eu ver, ó. O Orochimaru pegou o Hiruzen. Vamos ver. O Quarteto do Som faz a barreira para começar o combate. Aqui, ó. Esse ninja Ambu aqui, ó, que tá disfarçado, é o Kabuto. E é nesse momento que ele aplica o Genjutsu. Aí aqui, ó, o Aoba. Ele pergunta, foi ele que usou o Genjutsu? Então ele dá uma suposição. E aí um outro ninja lá, né, um outro Jonin fala, parece que sim. Ou seja, eles não estão tendo 100% da certeza. Não é que o Aoba detectou. O Aoba deu uma suposição de quem foi, né? E pô, o único aqui que tava fazendo o selo era esse ninja da Ambu, né? Que a gente sabe que é o Kabuto, então fica meio óbvio, né? Tanto que Kakashi e Gai nem estão mais se preocupando com isso, eles já querem saber quantos inimigos tem ali para ele batalhar. E detalhe, a Sakura, ela também conseguiu se livrar desse Genjutsu assim bem tranquilamente. Então, não foi um feito tão impressionante, porque eu entendo que ele está falando do Genjutsu porque é uma marca registrada do clã Uchiha, né? Mas aqui ainda não foi algo tão impressionante assim. Mas vamos continuar para ver os outros argumentos dele aqui. Genjutsu dispersou o Genjutsu. Ó, presta atenção nessa palavra, Genjutsu. Genjutsu, tu sabe de quem que eu tô falando, né? O Uchiha. É, porque eu, como eu falei, tá vendo? Ele tá usando o Genjutsu porque é uma marca dos Uchihas. Beleza. Ele dispersou o Genjutsu. Facinho, foi muito fácil pra ele ver. E ele foi o cara. É, mas também a Sakura dispersou, né? E a Sakura também não tem nada de especial. Ela, claro que é sempre dita que ela é muito boa em Genjutsu, em se livrar de Genjutsus, mas o Aoba também pode ser. Então aqui ainda não é um feito tão extraordinário assim. E se a gente parar para pensar, acho que esse foi o único feito de Genjutsu do Aoba na obra. Se livrar aqui desse Genjutsu do Kabuto. Coisa que, como eu falei, a Sakura também conseguiu. Cara que detectou quem era o Kabuto. Essa Não, ele não detectou, né? Ele supôs, ele fez uma suposição, ele perguntou se realmente foi o Kabuto, né? Se foi aquele ninja lá que estava fazendo selo. Até porque era o único ninja que estava fazendo selo naquele local. são características que a galera olhando isso já fala o seguinte: espera aí, ele dispersou um genjutsu e ainda por cima viu quem era o cara falso? Mano, um usuário de Sharingan faria a mesma coisa. Sim, mas espera aí, calma, Moreno, tá muito afobado, tu não era assim, Moreno. Calma, Moreno, tu não era assim. Vamos devagarinho aqui, mano, isso aqui é só o começo. E antes de qualquer coisa, não esquece o teu like e hypar o canal. Vem hypando aí, minha delícia, boquinha de sacola. Muito obrigado. Sim, nesse momento fica muito pior. Porque vocês lembram que teve a invasão lá do Itachi à Vila da Folha. E com o Itachi na Vila da Folha, os Junins de elite da Vila da Folha pensaram o seguinte: é melhor o Sasuke não saber que o Itachi tá aqui, porque senão o Sasuke vai até ele, vai ser um problema pra gente, vai ter que parar, vai ter que fazer alguma coisa. É melhor não contar. Então os caras estavam com o Sasuke naquele momento, meio que segurando ele ali, segurando, conversando. Como é que tá, Sasukezinho? Quem é que chega e conta para o Sasuke que o Itachi tá ali? Aoba. Exatamente. Nessa cena em especial, o cara vai lá, conta e você faz de boa. Eu não sabia. E a galera fala: tu sempre fez isso, mano. Pô, tu sempre foi burrão desse jeito. Porra, pelo amor de Deus. Ou seja, ele informa o Sasuke, faz o Sasuke ir até o irmão dele. E aí acontece aquela coisa do Itachi ir lá e botar o Genjutsu. É, mas aqui eu acho que realmente foi um vacilo do Aoba, mas não tô entendendo o motivo, né, da relação do Aoba ser Uchiha com ele contar pro Sasuke. Não entendi muito bem, mas a questão aqui é que o Aoba não imaginava, né, que o Sasuke tava ali na sala no meio, ele achou que era uma reunião de Jonin e foi avisar a galera. Pelo que eu me lembro, é basicamente isso, né? Isso aqui, mano, tem uma teoria na internet que fala sobre isso. E fala exatamente desse ponto. De que o Aoba seria um Uchiha, o qual o Itachi deixou na Vila da Folha, mas deixou com uma condição: não se entrega, não fala pra ninguém que tu é Uchiha e tu vai ser um dos meus informantes aqui dentro. Ele seria de certa forma um informante do nosso amado e querido Itachi. E é por isso que ele vai lá no Sasuke e fala pro Mas é que isso meio que também não faz sentido, porque a gente meio que sabe que o Jiraiya já era um informante do Itachi. Na verdade, o Itachi era informante do Jiraiya e falava assuntos relacionados à Vila da Folha. Além disso, Danzu também nunca fez mal ao Sasuke por causa como é que eu posso falar? Daquela
Aquele negócio que o Itachi falou que se o Danzo fizesse mal ao Sasuke, ele ia contar vários segredos da Vila da Folha pro mundo. Então o Danzo também não faria mal. E mesmo assim, o Itachi vai pra vila ali, né, na justificativa de pegar o Naruto, mas com a intenção real de ver como é que tá o Sasuke, ver como é que tá o nível de poder dele. Então não faz sentido ele querer perguntar ao Aoba se ele mesmo já está lá pra ver toda essa situação. Mesmo que ele não se encontrasse diretamente com o Sasuke, como aconteceu depois que o Aoba conta, tem uma cena também que tá o Itachi e o Kisame numa mercearia, não sei se é o Ichiraku, e aí o Sasuke quando olha assim, eles já desapareceram. Então o Itachi já estava de olho no Sasuke desde o momento que ele pisou na vila. Eu acho que o Aoba contar ou não, não muda muita coisa. Sasuke sem querer, e o fato de falar pro Sasuke causou toda aquela parte do Sasuke ir até o Itachi comer ele na porrada, botar um genjutsu nele, eles enfrentarem entre aspas lá o Jiraiya, aquela coisa toda. Mas foi a partir daí. Outra coisa importante dentro da história do Aoba é simplesmente o fato dele ser um dos caras que era responsável pelo pilotão de ir atrás da Katsuki, rastrear os esconderijos da Akatsuki, descobrir onde eles estão e tentar eliminar os membros da Akatsuki, mano. E aqui a gente vê a importância desse cara, ele era muito importante, fazia Era coisas muito importante mesmo. importantes. Apesar da fandom nunca ver ele como alguém importante. Tanto que pra A quem não ver, cara. lembra, Vê, porque tem vários memes aí do Aoba ser um deus, né, do universo de Naruto. Tudo bem que é zoação, mas aí você vê como ele é importante. Ele é reconhecido mesmo não sendo um dos Jonins de frente ali e tal. Ele é um ninja que sempre é reconhecido. Agora, por exemplo, esse camarada aqui da imagem, acho que é o Raida, não lembro o nome dele direito. Ó, pra tu ver, eu já nem lembro o nome dele, mas quando tu bota a foto da Oba, muita gente conhece. Então eu acho que sim, ele é bem considerado, né, no fandom de Naruto. um outro feito dele muito foda foi o fato dele salvar, entre aspas, ajudar o time 10 quando o Asuma tinha morrido. O Asuma foi pro Vasco Foi lutando mesmo, contra o foi Hidan, mesmo. só que o Aoba chega lá, manda os corvos dele, atrapalha a galera, ele invoca os corvos, tá? Só isso, ele invoca corvo. Só vou dizer isso pra vocês. E aí, ele invocando os corvos dele, ele controla muito bem esses corvos, ele fez com que o Hidan se ficasse perdido e a galera do pelotão fosse lá e atacasse o Hidan, dando tempo e chance para o time 10 fugir. Então, eles foram lá, foram os caras que enfrentaram de frente Hidan e Kakuzu, porque ele enfrentou literalmente o Kakuzu na mão, velho. Ele lutou no Taijutsu contra Kakuzu. Ninja esse que botou Kakashi na pressão, botou Naruto na pressão e o Aoba lutou de mano a mano com esse cara. Claro, não foi uma super luta, mas ele lutou com o cara. Outra missão muito importante que Eu acho que esse aqui é o ponto que mais leva a gente a pensar, né, que o Alba possa ser um Uchiha, ou pelo menos ter habilidades Uchihas, é a questão dos corvos, porque a gente lembra muito do Itachi. Itachi utilizava muito, né, essas invocações de corvos e tem citações de que o Shisui também conseguiu utilizar essas invocações de corvos. Mas a gente tem que lembrar que o Aoba é mais velho do que o Itachi. Então é muito mais fácil a gente pensar que o Itachi aprendeu essa técnica com ele de algum motivo do que o Aoba ter aprendido com o Itachi, entendeu? Então seria mais uma técnica de fora dos Uchihas do que realmente uma técnica do clã Uchiha, porque o Aoba provavelmente já tinha esse contrato de invocação com os corvos antes mesmo do Itachi Shisui por ser mais velho, né? Não tem nada afirmando isso, né? Eu tô pensando numa linha mais cronológica. Então, eu acredito que seja mais fácil de pensar assim. Além disso, o controle dos corvos do Aoba é feito de forma diferente. O Itachi gosta de usar muitos corvos como uma ilusão, como uma distração. Já o Aoba, né, gosta de fazer também como uma distração, mas se você prestar atenção, ele controla os corvos com as pontas dos dedos. Então isso já é um diferencial também da forma de como o Aoba utiliza, né, a técnica de invocação dos corvos. foi dada para o Aoba foi o fato deles irem com o Naruto, proteger o Naruto, enquanto o Naruto estava sendo escondido. Então eles foram lá também, levaram o Naruto para o treinamento com o Killer Bee, ele estava lá junto, estava Cara, olha isso aí, cara. Olha essa foto do Guy de cueca. Eu já nem lembrava mais desse filler aqui. Mas esse arco aqui tem muitas partes que são canônicas e partes que são filler. Gai e ele, mano, e o Yamato. Ou seja, só olha aqui, Gai e Yamato não são ninjas importantes? O Aoba tava junto com esses caras para proteger o Naruto. E dentro disso aí eles enfrentaram o Kisame. Claro que ele acabou perdendo pro Kisame, porque não sabia como funcionava as técnicas do Kisame, quanto o Kisame era brutal de poder. Acabou jogando um jutsu no Kisame, jutsu de Kunai,
e o Kisame suga o chakra dele, fazendo com que ele desmaie. Quando que depois disso o Gai enfrenta o Kisame, e aí depois que o Gai enfrenta e prende o Kisame juntamente com o Yamato, o Aoba vai interrogar ele com a sua técnica de leitura de mente. Técnica essa que é tão poderosa que o próprio Kabuto tem medo dela. E o nome dessa técnica de leitura de mente dele é transmissão da mente psicótica. E ele só não leu a mente do Kisame porque o Kisame mordeu a língua, acordou, né, mordeu a língua e tal, e depois se levou pro... Mas pra você ver, cara, essa aqui é uma técnica que faria com que o Aoba ficasse até mais perto do clã Yamanaka, porque a leitura de mente a gente sabe que é algo assim muito exclusivo desse clã, que é o clã da Ino, né, do Inoite, que é o pai dela. Pode ver que não tem muita ligação aqui com o clã Uchiha. Clã Uchiha geralmente não faz muito isso de ler a mente e tal, principalmente desse jeito que ele está fazendo. A não ser quando eles olham nos olhos da pessoa, né, e lê a mente com um genjutsu. Mas a gente pode ver aqui que a Aoba não está utilizando isso. Ele simplesmente bota a mão na testa do Kisame, bota a mão na sua própria testa e começa a tentar ler a mente dele. Diferentemente do uso de um doujutsu, né, para conseguir ler a mente como os Uchiha geralmente fazem. pro Vasco. Se comeu, literalmente foi pro Vasco. Depois disso, como eu falei, ele meio que enfrenta, entre aspas, lá o Kabuto. O Kabuto tem tanto medo da técnica dele que foge, consegue fugir da técnica desse cara. Só que quando ele tá fugindo, ele leva o Yamato lá pro esconderijo dele, aí dá tudo errado. E aí tu viu que esse cara é importante, tava sempre na bocada, ele tá sempre nos momentos cruciais, ele chega pra salvar. O Kishimoto colocava ele nesses momentos. E por que o Kishimoto dava tanta importância pra um cara que era um figurante? Tecnicamente ele não tem importância nenhuma, mas ele teve mais participação em momentos cruciais do que muitos outros ninjas que a gente aclama como deuses, né? Mas presta atenção nas coincidências Porque se der mole ele deve ter tido mais tempo de tela do que a Tenten, galera. A importância a gente sabe que teve, né? Infelizmente. desse cara. Primeiramente, na questão da aparência dele, ele literalmente parece um Uchiha. Ele tem cor de cabelo de Uchiha, mas a cor de cabelo a gente deixa passar, tudo bem. Mas isso aqui também não leva muita gente a crer não, porque a aparência não faz sentido. Tanto que tem vários ninjas aí que é um parecido com o outro e assim, a coligação entre eles praticamente nenhuma. Ele tem um jeito de Uchiha, ele tem porte de Uchiha, ele tem técnicas iguais a do Itachi, onde ele usa A técnica é igual do Itachi é dos corvos, igual eu falei pra vocês. Mas assim, jeito, tira, aparência, acho que isso não tem nada a ver não, galera. Tanto que até a roupa dele é diferente. Ele nem usa esse roupão aqui que é tradicional dos Uchihas. Ele usa aquele coletinho padrão, né, dos Jonin de Konoha. técnica dos corvos, e essa técnica se chama técnica dos 1000 corvos dispersos, na qual ele conjura corvos, ele não invoca corvos, ele literalmente faz o jutsu, os corvos aparecem, e ele consegue controlar com o dedo dele, que é uma outra... Na verdade, eu acho que ele invoca sim. Tanto que quando ele quer cancelar o jutsu, ele faz com que todos voltem, né, pro seu local de origem, causando aquela fumaça. Que foi até o que ele usou, né, para o Kakuzu lá e o Hidan ficarem sem conseguir observar nada. Porque aquela fumaça gerada por todos os corvos sumindo, acabou gerando essa distração. Então acredito que ele invoca assim, se eu não estou enganado. outra coisa muito parecida com o Itachi, que também gosta de usar seu dedo. Porém, para botar genjutsu nas pessoas, ele usa o dedo dele para controlar os corvos. Ele consegue controlar os corvos para atacar, ele consegue controlar esses corvos para literalmente buscar informações no campo de batalha. Então os corvos fazem o que ele quiser, ele controla literalmente eles. E quando não quer mais usar, ele faz outro jutsu e eles desaparecem, viram fumaça. Uma técnica muito... Por isso que eu acho que é invocação e não conjura os corvos, entendeu? Porque do mesmo jeito que os corvos somem quando ele quer, aparecem também quando ele ativa a técnica, né, de invocação dos próprios corvos. quase igual a técnica do Itachi, só que o Itachi usa mais para genjutsu, né? Enquanto o Aoba usa mais no controle, ataque, defesa e também exploração, os corvos. Outra técnica que ele mostrou foi o estilo fogo, técnica da grande bola de fogo, que nada mais é que... Mas aqui, galera, tem um porém. Ele mostra esse estilo fogo, que é muito, né, parecido com as técnicas do clã Uchiha, que é tradicional no clã Uchiha. Mas esse estilo fogo foi só no anime. Isso aqui não é canônico, infelizmente ele nunca mostrou isso no mangá. Somente uma exclusividade do anime, né? A própria Toei ali inventou que ele pode usar a liberação de fogo, mas no mangá isso nunca foi mostrado. Então acho que não conta muito isso aqui. que é a técnica clássica dos Uchihas, a bola de fogo é a técnica clássica deles, e o Aoba usou essa técnica, mano. Fora isso, o nome dele, Aoba, é muito parecido com o nome da cobra do Sasuke, Aoda. Eu dei uma pesquisada no assunto e eu vi
Ah, mas o nome parecido também não faz muito sentido não, porque a gente tem vários nomes parecidos também na série e assim, com ligações que não existem. Por exemplo, Ksami, o sobrenome dele é Hoshigaki. Tem o Hoshikage, que é o líder da Vila da Estrela lá, de um filler. Não faz sentido o nome de um dos dois, embora sejam parecidos. Tem também o Fu. Tem o Fu Yamanaka, que é um dos subordinados do Danzu, e tem a Fu, que é a Jinchurik lá, né, do Sete Caudas, que vive na Vila da Cachoeira. Os dois também não têm ligação nenhuma. E também tem o Kiba, por exemplo. O Kiba é do clã Inuzuka, né, que tem aquele cachorro, o Akamaru. O Kiba tem o mesmo nome que as espadas Kiba, que é uma das espadas dos Sete Espadachins da Névoa. Que, se eu não me engano, são as espadas gêmeas, aquela que solta raio. Mas também, ó, não tem correlação nenhuma. Então o nome aqui é mais um argumento assim, bem fraquinho. Não faz sentido, galera. Vi que alguns fãs acreditam realmente que o Kishimoto tenha colocado essa referência como um easter egg, que o Aoba seria um easter egg sim, de um suposto Uchiha. Ele nunca informou isso, mas a questão é, o Aoba se chama Aoba e a cobra do Sasuke Aoda, ou seja, mais uma ligação dele com os Uchihas, fora essa questão dos corvos com o Itachi. Então ele fez duas ligações aqui, uma com o Sasuke e a outra com o Itachi. Um outro fato que faz com que a gente acredite ainda mais que esse arrombado é um Uchiha é o fato dele usar óculos a vida inteira, desde a primeira aparição. Não, mas o óculos também é outra coisa que, assim, não faz muito sentido, porque o Killer Bee também usa óculos o tempo inteiro. E outras pessoas que usam muito o óculos e não tiram pra coisa nenhuma é os membros do clã Burami. Então, se a gente fosse falar do óculos, ele estaria muito mais perto do clã Burami, galera, que praticamente todo mundo ali usa óculos. Só tu lembra do próprio Shino, do Torune, né, que é praticamente seu irmão adotivo. Eles utilizam óculos e o Aoba também não tira. É só a gente pensar que ele pode ser também ter uma ligação com o clã Burami, muito mais próximo do que o clã Uchiha. Claro que é só um exemplo que eu tô dando, também não acredito nisso. Mas o óculos talvez seja só um adereço dele do mesmo jeito que o Killer Bee também utiliza. Mais uma vez eu acho um argumento aqui meio fraco. Aparição dele até a última, ele usa óculos. E isso é muito surreal porque ele tem a mesma idade, é da mesma geração que o Kakashi e o Obito. E se eles são da mesma geração, ele é mais velho que o Itachi. Se ele é mais velho que o Itachi, obviamente ele nasceu antes do massacre do clã Uchiha, não tem como nascer depois. Então ele pode ser um Uchiha, já que ele nasceu na época que os Uchihas estavam de boa, época do Obito, a mesma época dos dois. Só que desde aquela época ele nunca mostrou os olhos. E o que é teorizado na internet é que de fato ele seria um Uchiha, mas desde criança, antes de tudo, os pais dele ou alguém do clã Uchiha fez com que ele fosse retirado do clã e escondido o segredo dele, tá entendendo? Dando um outro sobrenome pra ele. Essa é uma das possibilidades da Oba. Pode até ser, mas você pode ver como é bem viajada a teoria, entendeu? Porque como eu falei, tem vários ninjas que utilizam óculos. O próprio Killer Bee é prova, os membros do clã Burami. Então, pode até ser isso aqui, trocou de sobrenome e tal, é teoria. Teoria pra gente fazer, é para fazer a gente pensar mesmo, mas ainda assim parece ser muito viajado, galera. Ter sobrevivido ao massacre do clã Uchiha, já que desde sempre ele nunca foi considerado um Uchiha e saiu do clã antes até mesmo de qualquer um saber da existência dele. Uma outra teoria é que ele seria um mestiço, filho de Uchiha com um clã, ou seja, a mãe dele seria uma Uchiha, o pai dele um Yamashiro, ele foi com o nome do pai dele para esconder também aquela coisa de esconder, porque a gente sabe que em Naruto tem muito isso, esconder um nome e o clã dos pais para que o filho não sofra consequências disso. E talvez os pais dele quisessem esconder a existência dele, porque talvez o clã Uchiha não aceitasse essa interação com outros clãs naquela época. Só que um ponto. É, isso aqui pode até ser porque realmente o clã Uchiha era bem chato com essa questão dos próprios segredos, né? Que é a questão do Sharingan, porque quando o Kakashi ganha de presente o Sharingan lá do Obito, muitos membros do clã Uchiha não gostaram daquilo não. Só que o Fugaku, né, líder do clã na época, liberou porque era um desejo do Obito, eles acreditavam que o Obito estava morto. Então foi mais para respeitar, né, os desejos do falecido Obito. Então aí você já vê que o clã Uchiha era bem chato. Pode até ser essa teoria aqui é bem interessante, mas realmente é uma teoria, entendeu? Só que assim, os argumentos para a gente pensar que ele seja um Uchiha ainda são bem abaixo, galera, porque assim, como ele falou, aparência. Não considero muito porque a aparência pode ser
é muito vago. Os óculos também é muito vago. Eu acho que o que mais chega perto da gente pensar que ele seja um Tira é porque ele usa os corvos igual o Itachi. Sendo que o uso dos corvos não é algo tradicional do clã Tira. A gente só viu mesmo o Itachi utilizando e tem menção do Shisui. Então, talvez é o que eu falei lá no começo. O próprio Itachi e Shisui poderiam ter aprendido com a Aoba, ou a Aoba ensinou só o Shisui, Shisui passou pro Itachi. Mas também isso aqui é teoria minha, tá vendo? A gente praticamente fica teorizando e vai tentando se adequar à teoria que é menos viajada, entendeu? A mais coerente. O mais foda aqui tá exatamente nessa parte da teoria. Se o pai dele for um Yamashiro e a mãe dele uma Uchiha, e ele pegou o nome do pai dele, foi escondido, esconderam o olho, falaram, filho, nunca mostra teu olho porque não tu vai sofrer e tal, entendeu? Criaram todo aquele medo no guri, esconderam ele todos esses anos. A gente para pra pensar um pouco no suposto clã do pai dele, esse clã Yamashiro aí, onde talvez o clã Yamashiro possa ter ligação com o clã Yamanaka. Porque olha aqui, o Aoba tem a técnica de leitura de mente e o clã Yamanaka. Eu tinha até falado isso antes, quando ele tá fazendo essa leitura de mente no Kisame. Realmente, Yamashiro, Yamanaka, o nome talvez não queira dizer nada, como eu falei antes, mas ele tem essa técnica de leitura de mente. Possa ser que seja um parente distante ou nada a ver, entendeu? Teoria também. Aka também tem uma técnica de mente que é a transferência de mente, e também eles conseguem ler informações da mente e tal. Eles são um clã especializado e focado em mente, os Yamanaka. Só que o Yamashiro nunca foi dito nada, o único membro que a gente tem conhecido é o Aoba. Só que olha que ligação, os nomes são parecidos e ambos têm essa ligação com a mente. E talvez o clã do pai dele seja um derivado ou um clã parente dos Yamanaka. Pode ser isso também. E um fato interessante que liga esses dois clãs é que o Aoba na guerra vai falar com o pai da Ino, o Inoishi Yamanaka, pedindo desculpa por ele ter falhado e tal. Então eles têm uma ligação de certa forma, porque ele foi lá pedir desculpa pro cara, mostrando o respeito dele pelo. Isso aqui eu não lembrava, e realmente é algo interessante. Aqui sim eu posso até concordar com Wesley, né? Porque é uma teoria interessante. Eu não lembrava também desse pedido de desculpa diretamente pro Inoichi, não, né? Que é um membro muito considerado no clã Yamanaka. E tem a questão, né, da leitura de mente. É, interessante. Pelo líder do clã Yamanaka na época. Mas eu tenho que dar uma notícia ruim pra vocês. O fato é que assim, ó, realmente, ele usa técnica de corvo, ele usa técnica de mente, ele sempre usa óculos, tudo que eu falei é verdade, tudo que eu falei é verdade. Apenas uma coisa que não bate, que é a técnica de fogo dele, pois ele só usou a técnica de fogo no anime. No mangá ele nunca usou. Então, ou seja, se o Kishimoto teoricamente poderia ter criado esse easter egg do Aoba ser de certa forma uma ligação dele com os Uchihas, o Sasuke, com a Aoba da cobra, aquela coisa toda, sim, pode ter essa ligação. A questão é que não tem a técnica de fogo. Tem que tirar porque a técnica de fogo é só do anime. E se é só do anime, não é original, não foi o Kishimoto que criou. O que tem no anime é a invenção dos arrombados que inventam lá, mano. O que tem no mangá, a gente pode considerar canônico de verdade. Então não tem essa técnica dele no mangá, apenas anime, o que distancia ele um pouco do Itachi, fazendo com que ele não seja um Uchiha. Mas o fato dele ser muito parecido e ter toda essa ligação é sim interessante e mostra que em Naruto ainda temos muitas coisas a descobrir. Em pleno 2069 que a gente está agora, ainda assim todos os dias eu descubro coisas novas e teorias novas aqui no canal. E obviamente eu quero dar um agradecimento especial aos membros aqui do canal, incluindo ao membro. E realmente, galera, assim, fica meio distante do clã Uchiha, entendeu? Os argumentos que ele utilizou aqui são teorias muito vagas. Agora, eu gostei dessa teoria dele sobre o Aoba ser um parente distante do clã Yamanaka. Isso eu achei que parece um pouco por causa da transferência de mente, esse respeito que ele teve com o Inoichi, né, de se desculpar e tal. Achei bem interessante, gostei muito desse vídeo. Comenta aí o que vocês acharam desse react. Deixem nos comentários também outros vídeos que vocês gostariam que eu reagisse, que eu com certeza eu vou trazer aqui, beleza? Aqui na descrição eu vou deixar o vídeo original, né, do canal do Otaku Monstro para vocês assistirem se quiserem, beleza? E vou deixar aqui também na tela final o vídeo sobre o react, né, o último react que eu fiz sobre o torneio entre os ninjas prodígios de... Entre os ninjas prodígio, né? Já tá aparecendo aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E sem mais, meu nome é Rafael Peixoto e esse é o Nerd na Net.